Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Eliane Souza Rodrigues Soares. Eu trabalho há 29 anos. Eu comecei muito cedo, aos 17 anos. Eu sou professora da Rede Pública Municipal de Pelotas. Eu leciono no turno da manhã na escola Leogar Soares e na parte da tarde na escola Oswaldo Cruz. São escolas bem distantes uma das outras. Eu sou professora formada no Instituto de Educação Assis Brasil. Eu sou normalista, eu fui, né? Depois eu fiz pedagogia na Universidade Católica. Tenho algumas especializações. O letramento e a alfabetização está em andamento, parado agora um pouquinho por causa do mestrado. Eu tenho bastante atividades, sou bem dedicada ao meu trabalho. Mãe de humana, mãe de pet, sou casada com o Fofinho, é o Alexandre, né? Mas eu chamo ele de Fofinho, não sabe. Tá? E eu vou trabalhar com números fracionários, que bicho é esse? Uma proposta de intervenção pedagógica exploratória no 3º ano do ensino fundamental. Eu sou orientanda do professor Nelson. E essa escolha desse tema da matemática, ele estava um pouco na minha cabeça quando eu ingressei ano passado como aluna especial, mas confesso que eu tinha ido para a área da linguagem, mas estava muito indecisa, não tinha me decidido bem ainda sobre o que pesquisar, o que estudar, o que fazer, até que, juntamente com o professor, com as colegas também, orientandas do professor, nós optamos pela matemática, porque a matemática é uma pedra no sapato, né? É bem complicado. E o que acontece com essa matemática quando a gente vai abordar os números fracionários? A gente vê que nesses últimos anos, devido à pandemia, ao sucateamento do ensino fundamental, da instituição escola pública e tudo mais, que esse assunto ele não está sendo bem abordado, ele não está sendo bem trabalhado. E aí ocorre que quando a criança termina os anos iniciais e vai lá para a grande área, seja 5º ano, 6º ano, que é onde começa toda essa problemática dos números fracionários, a criança não sabe e não tem um bom entendimento sobre. Daí vem toda aquela dificuldade, porque as crianças, quando vão para a área, não trabalham e não sabem nada, entre aspas, sobre números fracionários, números decimais. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? A justificativa é que o ensino da representação dos números fracionários nos anos iniciais, de acordo com Bertone, Pires e Santana, entre outros, é o conjunto de números racionais, ele é considerado o mais complexo para ser ensinado e aprendido pelos educandos durante o ensino básico. É complexo? É. As crianças têm algum certo domínio? Tem. Eles sabem dividir metade, terço, mas na hora que a gente vai representar, na hora que a gente vai especificar, isso não fica muito claro, porque algumas professoras acreditam, tá, como eles já têm essa ideia, então eles já sabem. E na realidade não é isso que acontece. Apesar do ensino dos números racionais em currículos ser proposto a partir do 4º ano do ensino fundamental, Pires argumenta que, devido à sua dificuldade de compreensão pelos estudantes, deve-se desenvolver um trabalho exploratório nos anos anteriores. Ou seja, é necessário que a gente comece desde o princípio para dar uma certa base para a criança
para que eles tenham uma melhor fundamentação sobre o que são esses números fracionários, o que são os números decimais. Não é que eles tenham que ter esse conceito bem elaborado, mas se espera que pelo menos ao término do 4º ano, essas principais, como a gente vai dizer, habilidades, que elas já estejam um pouco formadas. E não está acontecendo isso. Claro, o professor na sala de aula tem muita demanda, principalmente com a parte da alfabetização da linguagem. E aí a matemática tem ficado um pouco de lado. E não pode. Como objetivo geral, a gente tem que analisar a reação interativa das crianças na aplicação de sequências didáticas voltadas à introdução da representação dos números fracionários no 3º ano do ensino fundamental. A questão de pesquisa é como introduzir a representação dos números fracionários no 3º ano do ensino fundamental, a partir das vivências das crianças. Aquela parte onde a gente vai trabalhar a partilha da bergamota, da laranja, dos jogos, o bolo, certo? Pode passar. Questões norteadoras. Como introduzir a representação dos números fracionários no 3º ano do ensino fundamental, a partir das vivências das crianças? Acho que já falei um pouco sobre isso, é sobre jogos, sobre prática, sobre o dia a dia. Tem até jogos sendo construídos para isso. Quanto à revisão da literatura, confesso que ela está bem no início. Tá? Tivemos primeiros movimentos, busca na plataforma Google Acadêmico, com palavras-chave, números decimais, ensino de frações, dos anos iniciais, e aí veio muita coisa mesmo. Ainda estão sendo selecionados, certo? Organizados, ainda não delimitei quais eu vou escolher, tem bastante coisa a respeito desse assunto, estamos bem no princípio mesmo. A metodologia de pesquisa é intervenção pedagógica, é óbvio, eu sou professora, trabalho na sala de aula, tem que ser intervenção pedagógica, né? Da Damiane. Referencial de análise de dados que está sendo aprofundado, é a pesquisa qualitativa do IN, porque se é sala de aula, porque se é Damiane. Referencial teórico. É óbvio que se eu sou orientando do professor Nelson, é Vygotsky, né? Desenvolvimento das funções psicológicas superiores, interação social, instrumentos e signos, zona de desenvolvimento iminente, que é a ZDI, jogos e brincadeiras como mediadores da aprendizagem, ou seja, é um trabalho bem dentro da minha realidade diária, um trabalho bem dentro da sala de aula, do dia a dia, do que a professora faz, do que a gente busca. É muita prática. Aí está o cronograma. Eu comecei como aluna regular em 2022, mas eu cursei um semestre como aluna especial antes. E esses créditos vão até 2023-2. A revisão da literatura 2023-1, 2023-2. O referencial do trabalho também, 2023-1, 2023-2. Qualificação 2023-2. Não sei. Produto educacional, elaboração e aplicação 2023-2, 2024-1. E a defesa da dissertação 2024-2. Tá um pouquinho distante, tá? É que eu sou um pouco assoberbada de coisa, então se for muito rápido eu não vou conseguir. Tem que ser 2024-2.
A proposta também no início, mas é essa.